gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá aí, né? Eu não sei que horário você vai assistir esse vídeo, mas hoje nós vamos falar sobre as fases do trabalho de parto e quanto tempo dura o trabalho de parto. Você sabe quanto tempo dura um trabalho de parto, né? Se você se interessa em saber quanto tempo dura um trabalho de parto e quanto tempo dura em cada fase do trabalho de parto, eu te convido a ficar aqui nesse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou Elaine, eu sou enfermeira obstetra aqui no Distrito Federal. Eu trabalho na rede pública de saúde, sou especialista em parto normal humanizado, né? Então vamos lá. As fases do trabalho de parto, o trabalho de parto a gente divide ele em 4 fases, né? A primeira fase, que é a fase mais demorada do trabalho de parto, né? Que é a fase que costuma gerar mais ansiedade, mais dor, né? É a fase da dilatação cervical, né? Essa fase a gente divide também ela em 2 grupos, que é a fase latente e a fase ativa, né? A segunda fase do trabalho de parto é a fase da expulsão. É quando o bebê nasce, né? Aquela fase em que a dilatação está total e o bebezinho nasce, né? A terceira fase que a gente chama é a fase da dequitação, é quando é a saída da placenta, né? E a quarta fase, que é o período de Greenberg, que é o puerpério imediato, que é a primeira hora no pós-parto, né? Que é aquela que a gente chama, né? A hora que a gente tem que estar mais atenta, a mulher, porque é onde ocorre o maior risco de sangramento e o maior risco de morte materna, né? Então vamos lá. Quanto tempo dura um trabalho de parto, né? De acordo com as nossas referências, né? De acordo com a literatura, cada fase tem um período que a gente considera um período de duração que a gente pode esperar. O que a gente pode esperar de cada uma dessas fases e por que elas levam tanto tempo, né? E por que a gente considera um certo período de tempo o tempo ideal para cada uma dessas fases, né? Primeiro vamos começar com a fase da dilatação cervical, né? Que é a fase em que o colo do útero se prepara, né? E ele vai abrindo, ele vai afinando, né? Para a passagem do bebê, né? A fase latente, que a gente chama, é aquela fase em que a mulher tem as contrações, né? Mas essas contrações, elas são irregulares, né? Elas podem vir em intervalos grandes de tempo, como pode vir uma contração. Você pode ter uma contração agora e pode ter uma contração daqui a 30 minutos, daqui a 1 hora, né? Ou você pode ter uma contração e daqui a 10 minutos só ter uma contração, ou de 5 em 5 minutos, né? Elas podem variar muito, essas contrações, né? Você pode ter uma contração agora, uma contração daqui a 1 minuto e depois só daqui a 30 minutos, ou seja, elas são completamente irregulares, né? Elas não têm um intervalo determinado. Elas podem acontecer em intervalos grandes ou intervalos pequenos e se misturam esses intervalos. É a fase latente. Essas contrações, elas também podem vir acompanhadas de dor ou não. A mulher pode perceber que ela está tendo contrações só porque a barriga dela endurece, né? Ou ela pode ter essas contrações já dolorosas, né? Esse período, a fase latente, ela não tem um tempo pré-determinado. Por quê? Porque a gente chama esse período, inclusive, de pródromo de trabalho de parto, que são contrações de treinamento, né?
Então, esse período, existem mulheres que podem passar uma semana em pródromos de trabalho de parto. Elas podem ter contrações durante uma semana. Não que essas contrações vão doer de 10 minutos, né? Mas são aquelas contrações que vêm e vão embora e passam um período de tempo sem aparecer. E isso pode acontecer ao longo do tempo. Mas geralmente essas contrações, esses pródromos de trabalho de parto que a gente considera, geralmente eles não duram tanto tempo, né? Mas existem mulheres que sim, que levam até uma semana em pródromos de trabalho de parto. Então, se as contrações, se você perceber contrações, mas são contrações que elas não têm essa regularidade, são contrações, a barriga aperta, são consideradas contrações, mas são as contrações não dolorosas. Essas contrações, elas não são efetivas, ou seja, elas não promovem a dilatação do colo do útero. Ou quando promovem aquela dilatação de 2, 3 centímetros, que ainda não é considerada fase ativa. Por isso, são os pródromos do trabalho de parto, né? Durante essa fase é muito comum também que se perca o tampão mucoso, né? Eu vou deixar aqui um cardzinho mostrando o tampão mucoso, que ele é uma babinha, né? Tipo uma melequinha, né? Que pode vir com rajas de sangue, que ele fica ali tampando o colo do útero, e quando existe esses pródromos, né, que tem essa dilatação cervical de uma polpazinha ali, ele costuma descer esse tampão mucoso, né, e aí a gestante percebe a perda desse tampão. Pode vir com raios de sangue ou não, tá? Então, essa é a fase latente do trabalho de parto, que ela pode durar um período indeterminado, né? Assim, é muito difícil se dizer quanto tempo essa fase pode durar. Muitas vezes as gestantes se questionam por que não são internadas com 3 centímetros, 2 centímetros, por que elas são orientadas a retornar para casa, a fazer caminhadas, justamente por esse motivo, porque a fase latente do trabalho de parto, ela pode durar horas ou ela pode durar dias. E é inviável você manter uma paciente internada e desnecessário manter uma paciente internada durante todo esse período, né? O que muitas vezes, se acontece essa internação precoce, acaba partindo para a indução do trabalho de parto para que esse processo aconteça, né? Ou até mesmo para uma cesárea desnecessária, apenas porque houve uma internação precoce da paciente, tá? O segundo estágio da primeira fase do trabalho de parto é a fase de parto, a dilatação que acontece na fase ativa do trabalho de parto, né? E essa fase ativa, que ela é considerada, aí algumas literaturas divergem da fase ativa, né? Algumas unidades consideram a partir de 4 centímetros. Pelo nosso manual, né, a gente considera a fase ativa a partir de 4 centímetros, mas algumas unidades consideram 5 até 6 centímetros para iniciar, né, o partograma, que é o controle dessa dilatação. É um gráfico que a gente utiliza para acompanhar esse período, né, da dilatação cervical, para que a gente saiba, existe uma linha que a gente chama de linha de ação. Então esse gráfico ele tem que estar subindo a dilatação e descendo a cabeça do bebê, né? Que são duas coisas que acontecem concomitantemente nas pacientes que são de segundo filho em diante, e nas primíparas, que são as pacientes que nunca pariram, as primigestas, né?
essa dilatação ocorre separado da descida do bebê. Primeiro ocorre a dilatação e depois ocorre a descida do bebê, né? Na fase ativa, a gente considera que de 4 centímetros em diante, o ideal é que esse colo se dilate 1 centímetro por hora, né? Então, considerando aí que pode acontecer um pouquinho mais devagar ou um pouquinho mais rápido, né? A gente considera aí que a gestante nesse período são 6 horas aí, né? De 4 até 10 centímetros, são 6 horas. A gente coloca um parâmetro de 8 horas, né, para as secundigestas, que são as do segundo filho em diante, né? E as primigestas, que são os primeiros filhos, a gente considera de 8 a 12 horas um trabalho de parto normal, né? A gente considera um período aceitável, um período padrão, né? Mas isso pode variar muito de gestante para gestante. Tem mulheres que alcançam essa dilatação em 4, 3 horas, né? E tem mulheres que só alcançam essa dilatação depois de 12 horas de trabalho de parto. E também existem mulheres que precisam que essa linha de ação que a gente encontra aqui no partograma, né, quando essa dilatação estabiliza ali, né, que precisa se dar a ocitocina, que é o hormônio, né, que induz as contrações, e precisa-se do uso da ocitocina para que essa dilatação evolua, né? Então a gente considera aí que esse período ideal é de 6 a 12 horas, né? 12, máximo de 12 horas para primigestas, né? Isso de forma natural, tá? Se não acontecer de forma natural, pode ser induzida para que essa dilatação ocorra. Então, de forma espontânea, a gente espera aí até 12 horas de trabalho de parto uma primigesta, né? E 8 horas numa mulher que já tenha tido filhos, né? Já tenha tido partos. Se for uma mulher que já teve um parto anterior, mas esse parto anterior foi um parto cesariana, a gente ainda considera esse mesmo tempo de primeiro filho, né? Porque o processo de parto normal dessa paciente será a primeira vez. Então, quando é uma mulher que já teve um parto cesariana, a gente considera como se fosse o primeiro ali para usar o parâmetro de primeiro filho, né? Então, a fase da dilatação cervical, que é aquela fase mais demorada, a média aí de 8 a 12 horas no trabalho de parto, né? É o ideal. Por isso que às vezes as mães pensam que o trabalho de parto demora muito, mas assim, é o esperado que se demore esse tempo todo. Claro que existem mulheres, né, que têm esse período diminuído. A indução do trabalho de parto com o ocitocito também, ele pode diminuir esse processo, né? Então depende muito de pessoa para pessoa, né? Uma das coisas, né, que costumam levar o trabalho de parto um pouco mais para frente, um pouco mais natural, quanto mais natural, melhor, né? Então, assim, quando a mulher tem a bolsa íntegra, que ela não estourou bolsa ainda, esse trabalho de parto costuma ser um pouquinho mais devagar, e quando se rompe a bolsa, o trabalho de parto acelera um pouco mais. Geralmente esse rompimento da bolsa acontece ali de 7 para 8 centímetros, mais espontaneamente, mas pode acontecer também dessa bolsa se romper só mesmo na hora do parto, tá bom? E esse processo leva em consideração o apagamento do colo, que a gente chama também, que é a sua cervix. Ela é bem
assim, que é o colo do útero, né? Ele é bem grosso, assim, quando ele está completamente fechado, né? E ele vai apagando. O que é apagando? Ele vai afinando à medida que ele abre. Então, no início, você consegue tocar uma borda bem grossa, assim, e no fim eu sempre falo para as mulheres comparar essa pelezinha assim, ó, que ele já fica tão fininho quanto isso daqui, né? É o apagamento do colo. Então, ele vai de 0 a 100% o apagamento do colo, né? Essa fase também acontece durante a dilatação, né? Durante a dilatação também acontece o apagamento do colo. E outro processo que acontece durante a dilatação também é a descida do bebê. Esse bebê encaixa no canal de parto, mas ele encaixa lá em cima, né, na parte óssea da paciente. A gente chama de plano de Deli, que é na sínfise púbica da paciente, né, que é o plano zero. Então, o bebê ele se encaixa acima do plano zero. Então, tem menos 3 acima do plano zero e ele vai descendo até o plano zero e depois ele vai descendo positivamente. Mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4 até ele estar, né, no períneo da paciente para poder sair, né? Até o bebê estar no períneo da paciente para nascer. Então, por isso, a fase ativa do trabalho de parto, da dilatação, essa primeira fase, tanto a fase latente quanto a fase ativa, por isso que elas demoram tanto, porque existe todo um preparo do corpo da paciente, né, para que aconteça o parto. Então, tudo isso leva um tempo, né? É uma fase dolorosa, leva um tempo desse preparo para que essa mulher esteja pronta para dar a luz ao seu bebê, né? Então, considerando aí de 6 a 12 horas de trabalho de parto, tá? Na fase ativa. Quando a mulher atinge a dilatação total, ou seja, ela já passou da primeira fase e ela entra no período expulsivo, que é quando a saída do bebê vai acontecer, esse período expulsivo, que é a segunda fase, ele também tem um tempo pré-determinado que a gente pode considerar, né? Nas mulheres que já tiveram filhos, a gente considera ali até 1 hora de período expulsivo. Ele pode ir no total até 3 horas de período expulsivo. Claro que esse tempo de período expulsivo, o batimento cardíaco do bebê, ele tem que ser avaliado com menos frequência. Durante a fase ativa, né, a fase da dilatação, a gente tem uma rotina de estar verificando esses batimentos de hora em hora, né? Então, a cada 1 hora a gente vai, avalia a paciente, nem todas essas vezes, nem toda essa 1 hora que a gente vai lá na paciente avaliar, a gente faz o toque, a gente evita o toque em alguns momentos, porque se torna desnecessário da gente estar, né, tocando essa mulher o tempo todo. A gente sempre pula uma avaliação, a gente faz só a verificação dos batimentos cardíacos e na próxima a gente avalia toque e batimentos cardíacos, mas pode-se até prorrogar mais tempo ainda esse toque, né? Se a gente avaliar que não é necessário fazer o toque, a gente pode até pular 2 avaliações e fazer só na terceira avaliação que a gente faz ali o toque. Mas de hora em hora a gente escuta o coraçãozinho do bebê. Então, na fase expulsiva, né, na segunda fase, a gente considera menos tempo para estar avaliando esse batimento. Então, de 15 em 15 minutos, a gente ausculta esse batimento. Se ele tiver um batimento assim, dentro dos parâmetros, né, que a gente considera ali o batimento normal do bebê, de 120 batimentos até 160 batimentos por minuto, esse é o parâmetro ideal, né, de 120 a 160. Se ele tiver abaixo de 120, pode indicar que esse bebê está em sofrimento,
né? E se ele estiver acima de 60, pode indicar que esse bebê também pode entrar em sofrimento. Quando o batimento do bebê acelera muito, depois de um tempo, esse batimento cai. Então, ele pode subir bastante e depois cair. Então, durante a fase do período expulsivo, que pode durar até 3 horas, né? Em algumas mulheres dura até 3 horas, porque nesse período expulsivo ainda se é possível fazer exercícios, fazer movimentos, né? Porque a dilatação total aconteceu, mas a descida do bebê ainda está acontecendo, né? E ali já não é mais o colo do útero que está se preparando, mas o períneo da paciente que está adquirindo elasticidade para a saída daquele bebê. Então, se a mulher verticaliza, se ela fica em pé ou se ela fica agachada, né? Esse período expulsivo, ele tende a diminuir, porque ali, como já dilatou tudo, a cabecinha do bebê já tá pesando ali no períneo da mulher, entende? E diminui esse tempo de período expulsivo, porque ele já está pressionando ali. Né? E é ali que a mulher sente muita vontade de fazer a força e empurrar o bebê para baixo. Né? Então, esse período pode variar de 1 hora entre as multíparas ou as pacientes que já pariram, né? E as pacientes que não pariram ainda. 2 horas a gente considera ali um período expulsivo relativamente tranquilo, né? Se ultrapassar esse período, a gente também pode, e a paciente não tiver em uso de ocitólcito já, a gente pode avaliar a necessidade ali de um ocitólcito, né? Para poder dar, porque às vezes a paciente tem dilatação total, ela tem, né, ali elasticidade lá no períneo, e o que está faltando às vezes é o motor, que é o puxo, né, da paciente, ela ter essa vontade do puxo, e às vezes necessita ali de mais contração, né, que é o motor mesmo, a força, né, para ela ter essa vontade de empurrar, de fazer o puxo e esse bebê nascer. Mas de forma espontânea a gente consegue acompanhar esse BCF e esperar aí 1 ou 2 horas de período expulsivo ali, né, com tranquilidade, desde que os batimentos do bebê estejam bem, né? Se esse batimento começar a cair ali um pouco, não necessariamente que essa mulher vai ter que ser submetida a uma cesariana ou uma intervenção, né? Mas que a gente pode ali promover algumas mudanças de posição, algumas formas de acelerar ali esse processo sem muita intervenção, apenas mesmo com mecanismos naturais, né, para controlar esse período, né, esse tempo, né, em que os batimentos do bebê já não estão tão bons assim. Então, assim, estando bem, estando tudo bem com os batimentos do bebê, a gente pode esperar aí no período expulsivo, né, de 1 a 2 horas aí de período expulsivo. Não necessariamente nesse tempo essa mulher tem que estar fazendo puxos durante todo esse tempo, né? Ela adquiriu ali a dilatação total, ela não tem que estar empurrando todo esse tempo, 1 a 2 horas empurrando, porque isso é exaustivo para a mulher, né? Ela pode simplesmente estar se movimentando ainda nesse período, né? E fazendo com que a descida desse bebê seja espontânea, sem precisar de tanta força de expulsar esse bebê com a força dos puxos mesmo, né? Então, nesse período ainda, a mulher ainda pode fazer exercícios, é nesse momento que as posições verticalizadas são estimuladas, né? A cócoras, a banqueta, né? A água, né? E são posições e locais que a gente tenta estimular a paciente, né? Para que ela vá para esses locais, para que esse período dure menos, né? E gere menos sofrimento e que o bebê nasça bem, né? Durante esse período ele não sofra, né? O terceiro período, depois
saiu, né? O bebê foi expulso ali do útero da mãe, já ocorreu o nascimento. E aí, depois que o bebê sai, né? Enquanto ele tá ali no colo da mãe, né? A gente coloca esse neném na pele a pele com a mãe. E ali esse bebê saiu, e aí a gente vai aguardar a pulsação do cordão terminar, né? Enquanto ele vem pulsando e oxigenando o bebê, a gente deixa ali na maior tranquilidade, ali em cima da mãe. Enquanto isso, o terceiro período vai acontecer, que é a dequitação da placenta, né? Quanto tempo a gente pode esperar por essa dequitação espontânea, né? Ali nas mães que já tiveram filhos, às vezes, principalmente as multíparas, né? Que são aquelas mães que já tiveram muitos filhos, o útero ali, ele alcança uma flacidez, né? De tanto, porque é a musculatura, né? Puxa, vai, e assim, de tanto ele contrair. E toda vez que existe uma nova gestação, a placenta ela se implanta num local diferente no útero. E quando ela sai, ela promove uma cicatriz ali onde ela se implantou. Então, todas as vezes que a mulher engravida, essa placenta se implanta num local diferente. Sempre no fundo ali do útero, mas são locais diferentes, né? Pontinhos diferentes. Então, essa contração ali para a saída da placenta, que é uma cólica que a mulher sente, às vezes ela pode demorar até um pouquinho mais nas multíparas, né, do que nas primigestas. Então, assim, nas primíparas, que é aquela mãe que acabou de ter o primeiro parto, né? Essa dequitação costuma ser um pouquinho mais rápida. Aí é onde se inverte, né, os fatores, porque sempre a primigesta ela tem o seu processo sempre mais demorado, né? E no caso das multíparas aqui é o contrário, a placenta demora um pouquinho mais a sair nas multíparas do que nas primigestas. Mas assim, são questão de minutos. Geralmente a placenta sai ali em 10, 15 minutos, ela já dequitou completamente, né? Mas a gente espera esse período de 2 a 5 minutos para clampear o cordão, né? E hoje em dia já existe técnicas em que o bebê que a gente não desliga, né? O bebê da placenta até que ela dequite completamente, né? Então existe aí esse período. Então, para a dequitação da placenta, a gente espera aí de 30 minutos a 1 hora, né? O quarto período, que a gente chama, é o período de Greenberg, que é ali o puerpério imediato, né? Que é quando a mulher tem o seu bebê, tem a dequitação já, e ela está ali já apenas para ser avaliada no período pós-parto, né? Então, essa mulher ali no período pós-parto, ela fica ali 2 horas em observação, né, de sangramentos, que é a fase que mais a mulher tem sangramentos, né? O maior risco está aí nessa fase, na fase do puerpério. Então, assim, na quarta fase, né, que é o período de Greenberg, que é quando a mulher já teve seu bebê, já dequitou a placenta, ela já tá ali em observação. E esse é o período que a gente considera, né, o período mais crítico para a puérpera em si, né, porque até então, durante todo o processo de parto, os maiores riscos sempre são ali para o feto, né, para o trabalho de parto. Claro que existem riscos da mãe também, mas o risco materno, né, os grandes números de morte materna estão ligados ali ao puerpério, né, ao período de Greenberg, que é onde a mulher pode ter sangramentos, né, e complicar, né.
Então, esse é um período que a gente observa bastante a mulher, ele considera ali 2 horas, o período de pós-parto imediato, mas ali até 48 horas a mulher está, né, em período ali de puerpério imediato. Então, são 2 horas ali do período crítico, né, que a gente considera a pressão arterial dessa mulher, né, a gente fica atento ao globo de segurança de Pinar, que é ali o útero, né, ele reduz, ele retrai, vira uma bolinha ali, você pegando ali abaixo da cicatriz umbilical, você consegue sentir ali uma bolinha bem dura, né, que dá segurança pra gente, essa bolinha dura, que é o útero bem contraidinho, né, que a gente chama de globo de segurança de Pinar. Então, esse período aí de 2 horas, é o período que a mulher passa ali dentro do centro obstétrico e sendo avaliado com bastante cuidado, né, com bastante critérios, né. Também é nesse período que a gente observa ali a pega do bebê, a amamentação, né, a adaptação ali dessa mulher nesse primeiro momento com o seu RN, né, e o período em que a gente procura alimentar essa mulher também, né, para ela recobrar as energias, né, e também depois ali após a amamentação que ela descansa ali um pouquinho de todo aquele processo demorado do pós-parto. Então, se você analisar aí, né, de 8 a 12 horas de trabalho de parto ali na fase ativa, mais 2 horas de período expulsivo, mais 2 horas, mais 1 hora de dequitação e mais 2 horas do período de Grunberg, né? Então aí você pode considerar aí 16 horas de trabalho de parto no total, né? É claro que a grande maioria das mulheres não atinge todo esse período, né? Considera-se ali mais o período da dilatação, que é onde ali a mulher tem um período mais prolongado. Então, o trabalho de parto não costuma ser, não é uma coisa rápida, né? Pode ser, pode, existe algumas mulheres, né, que tem um período bem rápido, né? Eu tive um parto normal, eu tenho apenas um filho, então eu tive um parto normal, que a duração do período de dilatação foi ali de 4 horas, unindo a períodos possíveis de 30 minutos, então assim, foi considerado um parto rápido, né? Mas existem pacientes que têm um período prolongado maior, né? E não está fora dos padrões, está dentro da normalidade. Então a gente apenas acompanha todo esse processo, tá bom? Se ainda ficou alguma dúvida sobre as 4 fases do trabalho de parto ou qualquer outra coisa que você tem interesse em saber, deixa aqui nos comentários aqui abaixo e a gente vem trazendo nos novos vídeos, né? Eu tô deixando conteúdo aqui no canal todas as terças e sexta-feira ao meio-dia, né, conteúdo sobre parto, trabalho de parto. A gente está montando aqui ainda, estamos crescendo o canal com o número de vídeos, então vai ter conteúdos aqui sobre gestação, parto, recém-nascido, puerpério e gravidez, né? Então, se você tem interesse em algum assunto que você quer que traga aqui, é só deixar aqui nos comentários. E se você tem algum outro assunto que você se interessou e quiser buscar aqui na lista dos nossos canais, dos nossos vídeos aqui, a gente já tem sobre as fases do trabalho de parto, sobre diminuir a dor no trabalho de parto, planos de parto, exercícios que ajudam a diminuir a dor. Então, se você tem interesse em qualquer um desses assuntos, é só buscar o videozinho aqui que você vai ser esclarecida sobre esses assuntos, tá bom? Então, eu espero que tenha esclarecido suas dúvidas. Se ficou alguma, deixa aqui nos comentários. Se gostou do conteúdo desse vídeo, dá um like aqui para ajudar a gente a crescer, né? Só dá um joinha aí no vídeo. Se você gostou do assunto abordado e quiser fazer parte aqui do nosso canal, se inscreva aqui no canal, né? Ativa o sininho para receber vídeos novos todas as vezes que eu enviar um vídeo novo, né?
Então, eu espero que o seu processo de parto seja um processo de parto tranquilo, né? Que você, bem informado, possa passar por todas as fases do trabalho de parto da melhor forma. Eu espero que o seu bebê nasça com muita saúde, né? Que venha trazer grandes alegrias para sua família. Então, eu espero que toda a sua gestação, seu processo de parto e seu puerpério sejam momentos maravilhosos, que a humanização se faça presente no seu parto. Então, é o que eu desejo a você e a sua família, que seu bebê venha ao mundo com muita saúde e traga muitas alegrias para sua família, tá bom? Então, se você gostou do assunto, curte, comenta e compartilha aqui o vídeo e volte aqui às terças e sextas-feiras para assistir os novos vídeos, tá bom? Então, fiquem com Deus e muito obrigada.